Olá, queridos, Deus abençoe a sua vida. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada. Não importa a hora que você esteja vendo esse vídeo, eu só peço que ao Senhor que você possa ser tremendamente abençoado com as passagens bíblicas que nós vamos ressaltar aqui, eu e o Espírito Santo de Deus. Essa aula de hoje é uma aula reflexiva, sim, para aquele que já sabe, vai relembrar qual é a missão da igreja, do corpo do Senhor, e para aquele que não conhece ainda, vai aprender através das passagens bíblicas que nós iremos ressaltar aqui. Mas antes é importante a gente entender qual é o significado da palavra igreja no grego, eclésia, chamado para fora. Nós, igreja, corpo do Senhor, nós fomos chamados para fora. Mas chamado para fora para quê? Chamado para fora para discutir, para mostrar que nós somos o santarrão, para mostrar que nós para disciplinar as pessoas, para julgar as pessoas. Não fomos chamados para ficar discutindo, tendo certas discussões infrutíferas que não vai nos levar a lugar nenhum. A Bíblia ressalta várias passagens bíblicas, não vou trazer na sua totalidade, é claro, mas algumas passagens bíblicas que vão nos dar grandes ensinamentos. O que a igreja tem que fazer? Qual é a missão da igreja? A gente entende isso quando a gente vai estudar teologicamente, que há uma disciplina, eclesiologia, para estudar vários parâmetros da igreja. Eu recomendo, quando você puder, estude, entre no seminário, entre numa faculdade. Eu sou aquela que levanta a bandeira para você estudar sempre. Mas também tenho que entender que cada um tem uma realidade. E tem aqueles que ainda não podem, devido à sua correria de vida, devido ser mamãe com criança pequena, devido ao papai que trabalha muito, tem que sustentar sua casa, não tem tempo ainda para estudar. Então esse vídeo, ele tem que alcançar todos. Desde aquele que ainda nunca fez seminário nenhum, como aquele que já fez e se ele quiser relembrar, bater um papo comigo, uma reflexão, ótimo, beleza, estamos aqui para somar, tá bom? Então vamos lá, a gente entendeu que igreja no grego é eclésia, chamado para fora. E a gente entende que a gente não deve ficar em discussões infrutíferas. Da onde eu tirei isso? Da própria palavra de Deus. O apóstolo Paulo chega para Timóteo e fala assim: acompanha comigo quando você puder, você abra e leia. 2 Timóteo, capítulo 2, do 23 ao 26, e diz assim: evite as discussões insensatas e absurdas, pois você sabe que elas só provocam brigas. O servo do Senhor não deve andar metidos em briga, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quer. Então a gente entende isso aqui, a gente pode pegar esse conselho de Paulo que dá a Timóteo, que a gente não deve entrar em discussões infrutíferas, e que a gente tem que, se for corrigir, se a pessoa nos deixar corrigi-la através da palavra de Deus, a gente tem que fazer isso com sendo paciente, com espírito brando, para que a gente venha conseguir conquistar aquela pessoa e aquela pessoa venha abrir o coração para o Senhor Jesus, tá bom? Então, mas eu quero que você entenda, querido, que a gente tem visto muitas loucuras por aí. A gente tem visto muito perda de tempo em discussões infrutíferas. Por isso, quando a gente tem visto aí essas ideologias, essas condutas de muitas pessoas, no qual colocam o achismo acima da palavra de Deus, e às vezes a gente fica pensando assim, meu Deus, o pecado tá se espalhando de uma tal forma, tá invadindo lares, destruindo famílias. Essas ideologias têm alcançado muitos jovens. E às vezes a gente fica pensando, poxa, é culpa disso? Não, é culpa de fulano de tal, é culpa do governo tal. E a gente entende-se, querido, que não é culpa de fulano tal ou culpa de governo tal. Será que a gente realmente tem feito o nosso papel como igreja? Será que a gente tem cumprido a nossa missão? Ou talvez muitos nem sabem qual é a sua missão como igreja. Aqueles que já sabem, ótimo, beleza, iremos relembrar hoje. Mas tem aqueles que nem sabem qual é a sua missão.
Então você vem comigo, que através das palavras de Deus, através dos versículos, nós iremos meditar. O que Jesus falou para a igreja fazer? Qual é a sua missão como igreja? Qual é a minha missão como igreja? Então, querido, a gente tem que entender qual é a prioridade da igreja. A gente viu que não é discutir, não é ficar batendo boca. A gente acabou de ler uma passagem relacionada a isso, Paulo dando conselho a Timóteo. Então a gente entende, através de algumas passagens que nós vamos meditar, que a missão, a prioridade, melhor dizendo, da igreja é pregar e ensinar. O quê? A palavra de Deus. Eu quero que você acompanhe comigo. Marcos capítulo 16, verso 15 diz assim: E disse-me, vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Jesus falando, vá por todo mundo. Ali começou o nascedouro da igreja, né? Em Atos, após a ascensão de Jesus. E Jesus, mas antes de Jesus ir, Jesus estava ensinando. Vão por todo mundo e pregue. Pregue aquilo que eu ensinei, pregue aquilo que eu vivi e viva também aquilo que ensinei. Então a gente entende que a gente deve fazer isso, mas não para por aí. Acompanha comigo 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para que a gente é isso tudo? A fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a gente entende que a gente é isso tudo, essa preciosidade toda, no qual é ressaltado aqui em 1 Pedro capítulo 2, verso 9, mas com objetivo, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou, que nos tirou do império das trevas, da mão do diabo, da mão daquele que quer nos aprisionar através dos pecados. E nos levou para o império do seu amor, no império da luz, nos resgatou. Então hoje nós somos salvos e libertos em Jesus, mas com o objetivo de proclamar aquilo que ele fez em nossa vida, de proclamar quem é Jesus, de proclamar esse evangelho lindo e simples, que muitas vezes a gente vê que muitas pessoas complicam. O que salva mesmo, o que resgata vidas, é o evangelho ensinado por Jesus. É o evangelho simples. A grande diferença, querido, é que Jesus vivia o que ensinava. Mas continue acompanhando comigo. Eu quero que você também acompanhe comigo Atos capítulo 1, verso 8, e diz assim: Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Para quê? E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aqui entende-se também que nós somos testemunhas desse Jesus. Nós temos que testemunhar esse Jesus. E eu canso de dizer que o melhor testemunho do Evangelho é nós vivermos esse Evangelho. Nós vemos muitas pessoas desanimadas e com raiva de muitos cristãos, porque tiveram uma experiência terrível. E é triste isso quando isso acontece, né? Isso é muito chato, muito triste. São pessoas que querem pregar o evangelho para essas pessoas, mas não viveram o evangelho. E, infelizmente, o que fica são as ações daquela pessoa. Mas a gente entende-se que a gente tem que acreditar, continuar acreditando, mesmo essas pessoas que erraram e decepcionaram as outras pessoas. A gente tem que acreditar que Deus pode resgatar de novo, levantar de novo esse cristão que tem trazido experiências tão amargas para pessoas lá fora. E às vezes a gente vê pessoas assim generalizando só porque teve uma experiência ruim com um cristão, que se diz cristão, e tomou raiva de cristão e principalmente tomou raiva de Cristo. Cristo não tem nada a ver com isso. Cristo não tem a ver, deixa de congregar porque se decepcionou com o irmão. Mas Cristo é o único que não tem a ver com o que aconteceu. A gente tem que entender que nós somos seres humanos passivos de erro. E nós erramos. E é um aprendizado, é um crescimento contínuo. E Deus vai nos moldando. Eu confesso para você que isso é muito triste, certas situações que a gente contempla.
Mas eu quero dizer para você, abra um parênteses aí, você que se encontra agora, neste momento, decepcionado com algum cristão, que você está guardando no coração um rancor, um sentimento muito ruim para com essa pessoa, porque essa pessoa não testemunhou nada de Jesus. Perdoa ela, ore por ela. E não deixe de estar em comunhão com os cristãos, porque nem todos são assim. A gente está crescendo, evoluindo, aprendendo, e ore por essa pessoa para que o Senhor Jesus possa trabalhar na vida dela. Mas vamos continuar sobre a nossa missão, igreja. Eu quero que você acompanhe comigo Mateus capítulo 28, do 19 ao 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. O próprio querido Jesus afirmando isso. Mas eu quero ressaltar algumas coisinhas aqui importantes aqui. Ele falou: vão e façam discípulos de todas as nações. É você formar discípulos. E formar discípulos dá trabalho, requer tempo, requer dedicação. Mas ele continua afirmando outra coisa importantíssima também, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. A gente entende, querido, que fazer discípulo não é simplesmente ensinar, com base nessa passagem que acabamos de ler. Então, eu, Priscila, fazer discípulo, não basta somente eu chegar para uma pessoa e ensinar a palavra de Deus. Eu tenho que ensinar essa pessoa a guardar. Fazer discípulo não é simplesmente ensinar, tornando os meus liderados, os meus discípulos, meros teóricos. Não é isso que Jesus pede aqui em Mateus 28, 19 ao 20. Fazer discípulos é prepará-los, se conscientizando da grande responsabilidade de serem continuadores da obra de Cristo. É fazê-los entender da grande preciosidade que eles têm em mãos, que é o Evangelho. O Evangelho que muda vidas, que transforma a mente. O Evangelho que ressalta esse Deus maravilhoso. Você fazer discípulo é você fazer os seus liderados ou os seus discípulos se conscientizarem da grande responsabilidade e preciosidade que tem em mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, a obra da igreja é pregar o Evangelho a toda criatura, conforme lemos em Mateus 28, 19 ao 20 e Marcos 16, 15. E explanar o plano da salvação, tal qual é ensinado nas Escrituras. Então é você pregar e ensinar esse plano da salvação. Mas volto a dizer, aprendemos aqui que não basta somente você ensinar, é você fazer com que eles venham se conscientizar da grande responsabilidade e preciosidade que eles têm em mãos. Que o que eles têm, que foi dado a eles, melhor dizendo, é algo que transforma, é algo que traz esperança, é algo que liberta. Que maravilhoso! Olha que missão linda que a igreja tem. Olha que missão linda que você e eu temos em mãos. E Jesus fala: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Sem distinção, sem discriminação. Aleluia. Cristo tornou acessível, irmãos, a salvação por promovê-la. Ele tornou acessível a todo ser humano, porque ele promoveu a salvação. Mas a igreja deve tornar efetiva a salvação por proclamá-la. Cabe a nós tornar essa salvação efetiva, ativa, proclamando-a. É nosso papel, é nossa responsabilidade. Eu digo que é uma grande honra você testemunhar, você ensinar algo que mudou a sua vida, algo que transformou o seu ser de uma forma sobrenatural. Mas eu quero terminar, querido, te dizendo algo. Mesmo que tenha que pagar um alto preço,
como a sua própria vida. Não abra mão dos princípios bíblicos, não abra mão daquilo que você crê. Por causa disso ou aquilo, que eu não quero entrar em questões polêmicas, mas você sabe muito bem o que eu estou falando. Não deixe que nada entre acima da palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser prioridade em sua vida. Se você se denomina cristão, cristão é seguidor de Cristo. E Cristo ensinou a palavra, viveu a palavra. Não abra mão da palavra de Deus. Nem que muitas vezes você tiver que pagar um alto preço. Assim como o primeiro mártir do Novo Testamento. Lembra de Estevão? A Bíblia fala, querido, no capítulo 6 de Atos e no capítulo 7, quando você puder dar uma corridinha lá e leia, que este homem era cheio do Espírito Santo e possuía o que? Sabedoria e poder, e operava grandes prodígios e milagres. E ali no capítulo 7, ele faz um panorama do Antigo Testamento ao Novo Testamento. Lindo! Se você quer ver um resumo do Antigo Testamento com o Novo Testamento, a ligação, leia Atos capítulo 7. Ele consegue fazer uma junção linda. Resumo, eu acho que essa palavra fica até muito pobre comparado com o que ele conseguiu fazer ali. Mas ele foi ali e começa a pregar a palavra de Deus ali para aquelas autoridades religiosas, mas a Bíblia ressalta, melhor dizendo, que eles ficaram furiosos. E isso fazia com que eles começaram a ranger os dentes, eles aparentemente parecia que estavam endemoniados. E a Bíblia ressalta que levaram Estevão para fora da cidade. Por quê? O que Estevão tinha feito? Somente pregado a palavra. Há momentos que você vai ter que pagar um preço em prol daquilo que você crê, daquilo que você sabe que deve fazer. Sempre o certo, mesmo que você tenha que pagar um alto preço. Jesus pagou um alto preço por você. Não abra mão dos seus princípios. Faça como Estevão, que pagou alto preço, a sua própria vida, e foi apedrejado fora da cidade. Mas a Bíblia ressalta, querido, que quando ele estava ali sendo apedrejado, machucado, ele levanta os olhos para o céu. E o céu se abre e ele consegue contemplar Deus e Jesus à destra do Pai, mostrando que ele estava sendo, sim, um mártir. Estava sendo, sim, humilhado, apedrejado, estava sendo, sim, machucado, mas Deus estava passando com ele. Deus estava se agradando dele estar defendendo a verdade, dele estar proclamando o evangelho. O que está faltando para que venha, eu não vou falar aplacar, mas sabe por que a promiscuidade está crescendo tanto, querida? Embora seja os finais dos tempos, tem coisas que vai ser inevitável, é claro, mas eu acho que se a gente tiver o espírito de Estevão, começar a buscar isso no Senhor, avivar isso em nós, não abrir mão dos nossos princípios, daquilo que Cristo nos ensinou, daquilo que nós cremos, em prol de agradar A, B ou C ou D, não importa. Temos que agradar Cristo. Nós somos testemunhas de Cristo. Nós somos discípulos de Cristo. É a Cristo que você tem que agradar. Muitas vezes, querido, para você fazer a vontade do Senhor, você vai ter que até você mesmo se desagradar. Você vai ter que dizer não para você mesmo. Então pense nisso. É claro que eu poderia abordar vários outros pontos aqui, mas eu não quero me estender, porque foi só até aqui que o Senhor mandou trazer essa breve reflexão. Qual é a nossa missão? Pregar e ensinar a palavra de Deus. Vivê-la. Mas, querido, não se venda como cristão. Não se venda, não abra mão dos seus princípios. Mesmo que você tenha que pagar um alto preço. Que o Senhor Jesus te abençoe, assim como eu peço para Ele abençoar a minha vida, que o Senhor Jesus nos coloque de pé, em meio a momentos tão difíceis que estamos vivenciando neste mundo e que ainda há por vir. É necessário, querido, a gente se posicionar.
É necessário, neste momento que estamos passando, não abrir mão dos nossos princípios, porque a igreja é que é sal e luz deste mundo, diz a palavra de Deus. Vós sois sal e luz deste mundo. Somos nós que iremos fazer a diferença aqui. Mas como fazer a diferença se nós não nos posicionarmos? Se nós não proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou do império das trevas para o seu império da luz? É momento, querido, da gente destilar o bom perfume de Cristo, mesmo que venha causar dor. Que o Senhor Jesus te capacite, te fortaleça, que o Senhor Jesus abençoe a sua família, a sua casa, e que você estiver temendo algo, querido, ou passando por certas situações, porque você está falando a verdade. E essa situação que lhe apresenta é porque você não quer mentir. É porque você não quer abrir mão dos seus princípios, daquilo que Cristo te ensinou. Fica firme. Deus é com você e Ele vai te dar vitória. A gente tem que entender que a gente é espetáculo deste mundo. Deus quer nos usar para, em meio a momentos difíceis também, demonstrar que somos fiéis e que servimos a um Deus justo e bom. E que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus te capacite, não abre mão dos seus princípios. Deus é com você, querido. Deus te abençoe. Um grande abraço e até a próxima.